Amém. Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Bom dia a todos. Que a graça de Jesus Cristo esteja nesse momento sobre o seu e sobre o meu coração. Fico feliz com aqueles irmãos que puderam estar aqui nessa manhã, que podem compartilhar desse tempo e dessa reunião aqui no templo, da Igreja Batista Nova Esperança, mas também sei de tantos que nos acompanham pela transmissão desse culto. Então, feliz pela sua presença também. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Nós sempre aprendemos, sempre falamos isso. A história da igreja, ela tem essa mensagem. Nós, como povo de Deus, não somos apenas porque nos reunimos em templo. Nós somos porque pertencemos a um só corpo, a um só Deus, um só Senhor. Então a igreja, ela sim o é pelas pessoas que, remidas no sacrifício de Cristo, no seu sangue, se reúnem para buscar e adorar a Deus. Nesse tempo, então, que nós estamos vivendo, há um realinhamento ou um alinhamento entre o nosso discurso e a nossa prática. Agora, de fato, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja exerce a sua vivência, a sua vida como igreja, além das portas do templo. Nós somos muito mais igreja agora do que possivelmente estávamos sendo antes, quando nossa adoração era restrita às paredes do templo. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que está acompanhando da sua casa, é tão igreja quanto nós que podemos estar aqui hoje. E eu sei que à noite, muitos dos que não vieram aqui pela manhã, estarão vindo à noite, participarão conosco nesse rodízio da membresia, até que a gente possa ter um encontro coletivo de 100% dos nossos irmãos aqui da Nova Esperança. Vamos orar? Vamos colocar esse tempo, essa instrução, esse momento de conhecimento nas mãos de Deus, sua mente, a minha, diante do Senhor, para aprendermos dele. Pai querido e amado, louvamos o seu nome, bendizemos ao Senhor. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui, ó Deus, reunidos durante este culto, para ouvir e aprender mais do Senhor. Queremos, Deus, conhecê-lo, queremos, ó Deus, ter a oportunidade de entender mais da sua palavra. Fala-nos, Senhor, fala ao nosso coração, ministra-nos pela revelação da palavra do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de nós cantarmos algumas canções, o texto do Salmo 101 diz: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. O salmista está cantando e dizendo que os louvores e o reconhecimento de tudo que existe pertence ao Senhor. E ele ainda diz: com inteligência me portarei no caminho reto. Nós precisamos aprender o valor da reflexão, a importância da instrução, de sermos capazes de pensar, para assim agir de maneira correspondente à palavra de Deus. Vamos adorar ao Senhor. Passar aqui agora para os nossos irmãos da canção. Bom dia, irmãos. Como é bom estar aqui, mais uma vez na casa do Senhor. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos amigos, irmãos que estão aí na sua casa, assistindo o culto. E agradecemos aos nossos amados irmãos por estar presentes aqui na casa do Senhor, para nós estudar mais uma lição nesta manhã da revista da Escola Bíblica Dominical. Vamos estar adorando ao Senhor nesta manhã com o cântico Os Reinos Se Abalam, Que nós possamos estar adorando ao Senhor aqui em espírito e em verdade. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam,
céu, meu Deus. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos recebidas em tuas mãos. Continua, Senhor, nos abençoando nesta manhã, onde nós vamos entender e estudar a tua palavra, Senhor. Vem estar falando aos nossos corações, abra nossas mentes, os nossos corações, para que nós colocamos em prática aquilo que nós ouvimos e vamos aprender nesta manhã, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Querido, eu quero hoje com você pensar sobre a nossa lição de número 12 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical. Se você tem aí a sua revista, abra comigo, lição de número 12. Se você não tem, nós vamos falar sobre o mistério dos atos de Deus. Vamos entender um pouquinho, ou tentar entender um pouquinho daquilo que é revelado e de algumas coisas que não são, né? Nós temos aí que algumas verdades nós só conheceremos na eternidade, e aí nós vamos parar e pensar um pouco sobre essa grandeza de Deus, né, que foi nos revelada, mas também os mistérios que permanecem ocultos no Senhor. O nosso texto, a base é de Eclesiastes, capítulo 8, versículo de número 17. Eclesiastes, capítulo 8, versículo de número 17. Vou deixar que você encontre aí na sua Bíblia, para que a gente possa participar junto, né? Principalmente você que pode não ter a sua revista. Inclusive, enquanto vocês encontram Eclesiastes 8:17, quem não tem, aliás, quem ainda não pediu a sua revista de escola bíblica, no próximo segmento, próximo tema, pode fazer isso, é só me procurar, viu? Pelo WhatsApp, é só mandar uma mensagem de alguma maneira e a gente vai pedir a sua revista também. Passo depois as mais informações àqueles que desejarem. Nosso estudo dessa revista já está. Nós temos apenas mais um, nós estamos no penúltimo. Então, daqui a 2 domingos, nós precisamos começar um conteúdo novo. E ainda há tempo. Se você não fechou o pedido comigo, se você ainda não sabia disso, você pode me procurar. E a gente vai estar pedindo a sua revista também. Eclesiastes 8, então, 17, diz: Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a pode alcançar. Quando nós lemos então Eclesiastes 8:17, pelo menos a minha memória, vem outro trecho de um texto bíblico que também pode e que irá nos ajudar a acalmar o coração, tanto do sábio, que na sua busca pelo conhecimento, pelo entendimento sobre todas as coisas criadas, e também agora a nossa, que nos propomos a conhecer mais, a entender mais, e nessa busca nos deparamos agora com essa interrogação, Existem coisas debaixo do céu, debaixo do sol, que são incompreensíveis, e até para entender isso, essa expressão, como eu não posso compreender aquilo que vejo, Deuteronômio 29 nos ajuda. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, na versão da Bíblia King James, diz: os conhecimentos ocultos, ou seja, os mistérios, pertencem ao Senhor nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos,
para sempre. E diz mais: a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, palavras escritas ali por Moisés, como nós entendemos ser o autor do livro. Moisés está dizendo que existem coisas que Deus comunicou a nós, tornou compreensíveis, entendíveis. E qual a razão disso? Vivermos segundo sua lei, seus conselhos, seus juízos, andarmos em retidão aos seus mandamentos. E existem outras tantas mais que nós não conhecemos, porque Ele decidiu que permaneceriam em oculto. Ele escolheu. E esperamos nós, entendemos nós, que na eternidade elas serão compreendidas. Então existem mistérios que irão perdurar até a eternidade. Quando disse Paulo que nós hoje vemos em parte, poderemos ver como face a face. Mas existem outros que foram revelados com um propósito muito bem definido: que você e eu vivamos, que você e eu pudéssemos praticar os ensinamentos revelados e conhecidos. Estes ensinamentos revelados, meu irmão, estão na Bíblia, na palavra de Deus. Estes ensinamentos que ora foram revelados, nós os conhecemos segundo a Bíblia. Então a Bíblia é esse manual que leva o cristão a saber se portar diante do seu dia a dia e das mais diversas situações da vida. Disse inclusive Tiago, depois provavelmente nós vamos rever essa fala dele, na carta que escreve à igreja, Tiago diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Tudo que conhecemos e agora sabemos não é para que a nossa teoria sobre Deus cresça, mas que a nossa vivência com Deus aconteça. Não é apenas para que eu saiba identificar Deus e qual procedimento Deus espera de mim, mas que eu saiba executar o meu relacionamento com Deus e executar o que Ele espera de mim na sociedade. É isso que o cristão precisa pensar. É isso que você e eu agora precisamos nos atentar. É disso que o Eclesiastes, que sabe Salomão, está tentando comunicar desde o primeiro versículo do livro até o último. Aquilo que eu descubro deve ser vivido, praticado. Aquilo que eu passo a conhecer agora deve ser uma prática na minha vida. Aquilo que o Evangelho me revela, aquilo que o Espírito Santo me comunica, aquilo que alguém me instrui, torna-se agora uma prática. Lições passadas nós falamos da ortodoxia e da ortopraxia, daquilo que é a teoria, o dogma, o ensino, a doutrina, e aquilo que é a prática, e usamos Paulo como exemplo disso na carta aos Romanos. Os 12 primeiros capítulos, os 11, aliás, primeiros capítulos, Paulo vem trazendo toda a teoria de como foi a vivência humana, de como o pecado entrou, de como o pecado pode sair. E ele então, do capítulo 12 à frente, ele vai dizer como é que se pratica tudo que se aprendeu. Então você e eu precisamos parar de pensar nisso. O que eu já sei tem sido praticado. Os mistérios ora revelados são agora uma prática comum na minha vida, nos meus relacionamentos com o próximo e com Deus. Os mistérios que agora me foram revelados pela palavra, ou em momentos como esse de culto, de ensino, esses mistérios que agora são conhecidos, estes ensinamentos que agora eu sei, estão sendo colocados em prática na minha vida, nas mais diversas circunstâncias do meu viver. Você precisa começar a pensar exatamente aqui. Bom, a nossa lição então traz o seguinte, eu quero ler aí com você. Quem nós somos? Com quem estamos falando? Nós somos um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos compondo uma única espécie, dentre 3 milhões de espécies já classificadas que vivem em um planeta que gira em torno de uma estrela, que é uma entre 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia entre 200 bilhões de galáxias.
que deu para entender, disse o próprio autor, que somos muito pequenos diante da imensidão do universo. Quanta coisa existe da qual nós não conhecemos, nenhum pequeno fragmento, nenhuma pequena uma areia na praia. Agora, pensar sobre isso traz duas considerações. A primeira delas é sobre a arrogância. Quando nós olhamos para esse panorama geral, quando nós olhamos para esse contexto de um universo tão grande, quando nós olhamos nesse contexto de que somos um em 6 bilhões, mais de 6 bilhões de seres humanos, quando pensamos sobre isso, vemos a nossa pequenez para sairmos por aí com alguns arroubos que temos, questionando a Deus, questionando o Senhor do porquê sofremos, do porquê parece que só nós perdemos. Quando nós vemos o quão pequenos somos diante da grandeza de tudo que há, daquilo que nós nem podemos ainda sondar, diante dos limites que temos e do vasto mundo que há, nós paramos agora e precisamos pensar: que petulância é essa nossa de questionar o Criador, como se só a nossa vida importasse, ou fosse ela o centro de todo o universo? Como pode, irmãos, nós muitas vezes orarmos e dizer: Senhor, por que fizeste isso comigo? Por que me permite viver algo assim? Porque eu, Senhor? Que arrogância, que petulância, que ousadia é essa? Num mundo tão grande, irmãos, em coisas tão maiores, em situações que nós olhamos e percebemos quão pequenininho nós somos, como pode passar pela nossa cabeça o ousado direito de questionar Deus? O Senhor errou comigo. O autor, o escultor, o artista de um mundo tão perfeito quanto este, erraria comigo ou com você? Como podemos fazer algo assim? Eu entendo você, e eu sei que você me entende nas vezes que nós fizemos isso. Mas isso precisa mudar. Diante de uma revelação como essa, nós não podemos mais nos dar o direito de julgarmos Deus como errado, de julgarmos a vontade de Deus, que às vezes nos permite viver situações difíceis, dolorosas, como um erro do Senhor. Alguém que fez algo assim não erra. O nosso Deus não erra, não vacila. O nosso Deus não fez nada por acaso, de improviso. Diante de algo tão grande, não é a arrogância que deve existir, mas a gratidão, de pensarmos que, apesar de tudo isso que há, e da beleza de tudo o que há, Deus ainda nos chama de obra-prima da criação. Não é a arrogância ou a petulância, mas a gratidão de pensar que em algo tão grandioso como tudo que existe, Deus ainda se preocupa conosco. Mesmo sendo nós os que falhamos, mesmo dentro de todas as coisas criadas, nós, a obra-prima, fomos quem falhamos com Deus e ainda assim somos nós o alvo do seu maior amor e do seu maior apreço. Só gratidão, irmãos. Só gratidão. É gratidão que nós devemos ter todos os dias ao acordarmos e pensar: eu tenho a oportunidade de viver mais esse dia, eu tenho a oportunidade de desfrutar de mais um dia, de aprender em mais um dia, de viver mais um momento. Eu tenho essa oportunidade. Para você entender o cuidado e o amor, o apreço de Deus sobre a minha vida e a sua, nós vamos passar aqui um vídeo
para você entender a grandeza da criação, a beleza da criação, para você entender a dimensão de tudo isso e o quanto você deve ser grato a Deus por aquilo que existe. Nós vamos passar um vídeo, você que está em casa vai ter mais dificuldade, nós não temos algumas plataformas que facilitam isso, nós ainda não temos, então eu vou ter que sair daqui, vou mexer ali, para colocar lá na televisão, para que você consiga assistir lá o conteúdo, tá bom? Um pouquinho do conteúdo que nós vamos passar. Então, se esforce você de casa, mas eu acredito que você vai conseguir entender bem a mensagem. Se por acaso também, aí vai para todo mundo aparecer os comerciais no YouTube, você espera um pouquinho, a gente vai clicar e vai passar por eles esse vídeo. Eu lembrei dele nessa manhã antes de vir para cá, e mesmo com todas as questões decidi passá-lo, porque ele reproduz essa ideia, a grandeza da criação e a gratidão que vai ser gerada na nossa vida a partir de todo o cuidado que Deus tem para nós. Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu passar ali, vai ser bacana. Eu vou mostrar duas estrelas. Esta é a estrela pulsar de Vera. E é magnificante. Está a 1000 anos-luz de distância e é uma estrela de nêutron magnetizada. Certo? Simplesmente significa que essa estrela explodiu em uma supernova. E neste caso, da pulsar de Vera, entrou em colapso numa entidade magnética. E se isolou no seu próprio eixo. Neste caso, se isolou 11 vezes por segundo em seus eixos. Pois é. Parece que isso não impressionou ninguém aqui nesta noite. Então, eu desafio vocês a voltarem para suas casas e se isolarem 11 vezes por segundo em seus próprios quartos. Aí, vocês irão apreciar essa estrela de um jeito diferente. E à medida que se isola, você pode perceber que emite uma frequência de rádio. E não somente temos esta foto maravilhosa. Nós temos também algum tipo de áudio. Vamos ouvir algum tipo de comunicação vindo de outro mundo. Isso graças a telescópios eletromagnéticos altamente avançados. Então, nós conseguimos escutar os sons do universo dia e noite. Eu não sei se você sabe, mas quando eu me refiro a nós, eu estou me referindo a todos nós. Porque o nosso dinheiro é quem está pagando uma quantia bem alta só para ver se existe alguém tentando se comunicar conosco lá do espaço. E até hoje, nenhuma vida inteligente foi identificada. Então não se preocupe, porque o nosso dinheiro não foi gasto em vão. Porque quando eles colocaram em direção à estrela pulsar de Vale, eles escutaram este seguinte som. E é exatamente isso que ela faz, todas as noites, todos os dias do ano. Este é o som da pulsar de Vale, a uma distância de 1000 anos-luz da Terra. É impressionante, escutem só. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas isso me impressionou. Eu pensei, nossa, isso é inacreditável. Talvez você esteja aí se perguntando, será que esse som é código Morse? Ou qualquer outra coisa? Mas eu não sei o significado e também não quero forçar a barra. Mas talvez a pulsar de Vale tenha entrado na onda do Salmo 148, versículo 3, que diz: louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas. E elas pensaram, nós somos estrelas, devemos louvá-lo. Mas como fazer isso? Já sei, vamos nos isolar 11 vezes por segundo em nosso próprio eixo. Assim iremos emitir um som de rádio para o universo. E o nosso som Deus de toda a criação. Estão cantando, as estrelas estão cantando para Deus. Recentemente eu fiquei sabendo da 47 Toque, que é uma constelação muito bonita, por sinal. Iremos mostrar daqui a pouco. Ela está a uma distância de 16.700 anos-luz da Terra. E vocês podem ver o brilho dela. Parece até um aglomerado de diamantes. É impressionante o número de estrelas que conseguimos ver nesta imagem ampliada. Agora reparem que na imagem vemos 12 estrelas azuis, são gigantescas. Porém, o que mais nos interessa nessa foto são as pulsar do tipo milissegundos. São 23 estrelas pulsar do tipo milissegundos nesta foto, e nós gravamos o som de 16 delas. Enquanto estamos aqui reunidos na igreja, as 16 estrelas pulsar milissegundas estão lá na constelação 47 Toque. Estão emitindo o seguinte som.
estão louvando a Deus. Bonito, não é? Quem poderia imaginar? Deus tem o seu próprio setor de instrumentos de cordas. Isto não é bonito? Até aqui, vimos uma estrela pulsar de 11 vezes por segundo e 16 estrelas pulsar do tipo milissegundos. O Salmo 148, versículo 7 diz: Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Fogo e salaiva, neve e vapor, vento tempestuoso, ouça a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todos os gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos. Agora estamos incluídos. Nós temos o céu, nós temos o universo, temos estrelas, o sol e a lua. E agora ela fala a terra e cita tudo o que tem na terra, e de uma forma ou de outra. E então nos inclui reis da terra, versículo 11, e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e também as donzelas, velhos e também as crianças. Todos louvem ao nome do Senhor, porque o seu nome deve ser exaltado, e a sua majestade é acima do céu e da terra. Eu gostei como começa o texto, com as criaturas do oceano, porque eu estive no Havaí há alguns meses, e era temporada de baleia, foi demais. Eram grandes, e parecia até que tinham feito um show pra gente, especialmente para nós. Elas giravam, pulavam, saltavam, era tudo lindo. Então eu comecei a conversar com o meu amigo. Eu queria saber tudo sobre as baleias, como chegaram até aqui, como elas conseguem vir para o mesmo lugar e ter os seus filhotes, e como sabem a hora certa para isso. E foi aí que ele me disse que as baleias também se comunicam e cantando. E foi nesse momento que, com o Salmo 148, ainda bem dentro de mim, eu disse a ele: sim, elas cantam. Então fui verificar que tipo de música elas cantam. Então fiz uma rápida pesquisa online e eu pude encontrar as canções das baleias, e eu quero mostrar para vocês, porque eu sei que morando aqui em São Paulo, talvez vocês nem saibam onde fica o oceano, e é por isso que eu trouxe o exemplo. Escutem. Como eu amo isso. É o Salmo 148, se concretizando bem na nossa frente. É o que está acontecendo em toda a criação. E então eu tive uma ideia meia maluca. E olha, eu não sei se você sabe o que significa mashup, mas eu tentei imaginar como seria estar no lugar de Deus, ali no alto, porque muitas vezes nós elevamos a nossa música. Isso não é uma crítica, porque eu também sou músico, e acredito e tenho confiança em tudo que temos feito em adoração coletiva, através da música, como uma forma de expressão da nossa adoração. Mas eu acho que não fazemos a mínima ideia da expansão contínua do louvor que cerca o trono do nosso Deus. As nossas músicas são ótimas, mas saibam que Deus não está de boca aberta para o que fazemos, porque Ele tem toda a sinfonia do mundo, maior do que nós podemos imaginar. As estrelas louvam, as baleias louvam, os pássaros louvam, e eu fico aqui tentando imaginar como seria se por apenas um segundo nós pudéssemos ouvir aquilo que Deus escuta lá do alto. Eu sei que não tem como, mas eu acho que cheguei perto. Um amigo me ajudou com o aplicativo no iPad, e eu quero lembrar a todos que eu não sou nenhum DJ, mas eu vou mostrar rapidamente como isso aqui funciona. E escutem só, eu vou usar o som de uma estrela que a gente ainda não viu ainda, mas é como o som da outra que nós vimos, e nós iremos precisar do som dela. Vocês conseguem escutar? Vejam. Poderiam aumentar o volume um pouquinho mais, por favor? Muito obrigado.
Eu preciso que aumente mais um pouquinho, por favor. Ainda continua baixo. Bom, não vimos a foto dessa estrela, mas o nome dela é PSRBO 32954. E a sua rotação é de apenas 1,5 vezes por segundo, o que não é muito, mas nós precisamos dela para o nosso experimento, tá certo? Agora nós iremos trazer a pulsar de vela. Vocês se lembram dela, né? Claro. Mas o som dela está muito rápido, então nós vamos diminuir a velocidade, tá bom? Esta versão é inédita. É apenas o som de 2 estrelas, mais devagar. E eu a sincronizei. Eu sei que vocês não são uma plateia muito descolada. Eu sei muito bem onde estou, mas o som é gostoso, não é? E eu também sei que tem gente querendo entrar no ritmo, mas está na dúvida se é permitido um evento tão tradicional. Então deixa o Espírito Santo agir. Mas não é legal? São apenas 2 estrelas por segundo. Agora vamos inserir as estrelas milissegundas, aquelas que vimos por último. Olha só. As baleias que eu mostrei para vocês, sem edição e sem nenhum tipo de modificações. Temos 2 estrelas pulsando. 16 estrelas de outro tipo e as baleias, e já é o suficiente para isso. Eu me perguntei a mesma coisa que você deve estar se perguntando. Então vou deixar tudo mais claro. O que elas estão cantando? Fizemos um teste. E quero que saibam que isto não foi editado. Apenas colocamos em cima. Então veja o resultado. Talvez seja esta música que elas estão cantando. Querem louvar juntos com estrelas e baleias? Cante mais alto agora. Atenção, igreja linda, agora só vocês e as baleias. Vamos. Dá para entender, irmãos? Dá para entender que diante de tudo isso que existe, ter Deus cuidando da nossa vida não tem como ter outra expressão de sentimento senão de gratidão. Eu me lembro da primeira vez que eu vi uma missionária, estava aqui em casa e ela mostrou para mim, para a Camila, isso devia ser 2015, 14, 15, alguma coisa assim, quando nós ouvimos pela primeira vez. E faltou-nos voz para expressar
diante de coisa tão maravilhosa, os nossos sentimentos, a nossa emoção diante de Deus. Há muita coisa oculta, irmão. Há muitos mistérios de Deus que nós não conhecemos. Quem somos nós para julgar o que Deus tem feito ou o que Deus está fazendo? As permissões de Deus nesses dias. Eu sei que há muito do nosso estudo aqui da revista para fazer, e talvez eu não alcance todos eles, mas por isso já serve para dizer para você que nesses dias tem dito: por que Deus está deixando a gente sofrer tanto nessa pandemia? Para um pouco e entenda que existem tantos mistérios de Deus que nós ainda não conhecemos, e o que já sabemos basta para confiar no seu grande poder, saber que Ele é poderoso para fazer de fato infinitamente mais do que pedimos ou que somos capazes de pensar. Mas vamos um pouquinho mais para frente então. A nossa lição, nossa página 69, traz o subtítulo que diz: não seja um tolo. Não seja um tolo. E aí o autor começa então a dizer: conhecer os nossos limites, ou pelo menos admitir que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens. Essa reflexão sobre a morte é um denominador comum que transforma a nossa experiência de vida. O final é o mesmo para todos. O autor da lição está querendo nos mostrar os limites do ser humano, querendo nos mostrar que nós somos seres limitados. E pensar sobre isso nos faz fugir, ou pelo menos evitar a tolice, porque conhecer o nosso limite é entender que nós temos, se não entre vários segmentos da vida, o limite biológico. Alguém disse que há pelo menos 4 tempos que regem ou que impactam a vida do homem. Um é o tempo biológico, é o tempo que podemos viver. O tempo psicológico, o tempo cronológico e o tempo de Deus, que é conhecido como o Kairos. Do nosso nascimento até a nossa morte, existe um intervalo que a gente chama de vida ou viver. Do nosso nascimento até a nossa morte existe um intervalo. E esse intervalo nós chamamos de vida, de viver. E essa vida sofre então esses 4 tempos. O tempo biológico e o tempo cronológico são vencidos com a morte. A simples ideia da morte rompe com esses 2 tempos. Nós já sabemos que todos nós iremos morrer. Temos um limite de tempo para viver. Apesar de não sabermos quanto ele dura, sabemos que ele chegará. Nós também, pelo fato da morte, entendemos que o tempo cronológico, ou o nosso relógio, tem também o seu tempo contado. Não há como fazer todas as coisas que queremos. Não há como viver tudo aquilo que esperamos. Há um relógio, um tempo cronológico passando, e nós também não podemos detê-lo. E a morte o encerra. Quanto mais próximo da morte, mais o tempo biológico e cronológico definham, enfraquecem. Porém, os outros 2 tempos, quanto mais se aproximam da morte, mais podem ser fortalecidos. O Kairos, que é o tempo de Deus, a eternidade, este se fortalece ainda mais. Nós ficamos mais perto dele, nós passamos a viver mais próximos desse tempo Kairos, esse tempo da eternidade. Agora, o nosso tempo psicológico, a nossa psique também deveria se fortalecer quanto mais próximo da morte ficamos, ou quanto mais nós vivemos, mais a nossa capacidade psicológica deveria aumentar. Mas nós estamos vendo a retroceder. Basta pensar que há quem disse certa frase: quem não sabe morrer, não aprendeu a viver. Quem em face da morte vive o desespero e o lamento, essas pessoas, via de regra, não aprenderam a viver. Não aprenderam a desfrutar e usufruir da vida. Quem próximo à morte lamenta, dizendo: e agora? Perdi muito tempo, não vivi tudo o que eu queria, não vivi de maneira adequada.
essas pessoas, a vida passou e o seu psicológico não amadureceu, não cresceu, não desenvolveu. Essas pessoas perderam a oportunidade de aprender, ter uma mente evoluída, não apenas naquilo que é científico, mas no que é emocional, no que trata dos afetos, do relacionamento. É o tempo, é o limite do tempo revelando a fraqueza ou o quanto nós definhamos naquilo que deveríamos ter feito crescer e amadurecer. O tempo biológico e o tempo cronológico são limites que a morte nos impõe, mas o Kairos, o tempo de Deus e a nossa maturidade psicológica deveriam crescer quanto mais nós nos aproximamos do fim da vida. Nós vemos pessoas imaturas, pessoas irresponsáveis. Muitas vezes apontamos o dedo para uma história, uma ilustração que Jesus contou do filho pródigo e dizemos, jovem irresponsável, mas quantos de nós já maduros na idade, quantos de nós que estamos amadurecendo na idade, não conseguimos acompanhar essa maturidade na nossa capacidade de pensar? Às vezes até regredimos, estabilizamos. O autor também traz um outro ponto que é interessante. Já no final dessa coluna, da página 69, da primeira parte, ele diz assim: o sábio encontra sabedoria não apenas nos momentos que nos fazem refletir sobre a vida passageira, mas nas oportunidades de ser humano do jeito humano que Deus nos fez. Ainda que com seguir os conselhos de buscar sabedoria, ou o autor nos adverte que mesmo o sábio pode enlouquecer e ser subornado, mas também não deve ser demasiadamente sábio nem ímpio. Parece controverso, mas a questão está no demasiado, no extremo, no sem equilíbrio. Por isso vai destruir a sua vida. Em outras palavras, ele está dizendo, não seja um inconveniente. Ninguém gosta muito de pessoas desagradáveis, mesmo quando estão com a razão. Aqui, tanto o autor da lição, quanto o Salomão, está nos chamando a um equilíbrio de vida. Ele está nos dizendo que nós precisamos aprender a ter uma vida equilibrada. É importantíssimo nós aprendermos a viver com moderação. Há quem está no extremo e apontando a quem está no outro. E quando convencidos de que estão em extremos opostos, ao invés de caminharem para o equilíbrio, um passa pelo outro e toma o lugar do que era o seu conselheiro. Nós estamos vendo pessoas que dizem assim, onde você está errado. Aí o outro aponta e diz, não, o errado é você. Ao invés dos dois se convencerem que devem ter moderação e equilíbrio na conduta, eles se convencem a mudar de extremos opostos. É por isso que a gente está vendo jovens com comportamentos de modo algum antiquado, mas com a vivência e comportamento de antigos. E nós estamos vendo quem deveria ser conselheiro, já pelas cãs que possuem, sendo os irresponsáveis. Estão ocupando extremos opostos. Aqueles que deveriam estar aprendendo já estão tendo que ensinar. E aqueles que deveriam ser os educadores do tempo é quem agora estão aprendendo com a vida. Nós precisamos encontrar um equilíbrio do viver. Nós precisamos aprender a desfrutar de uma vida na qual somos aprendizes em todo momento, mas não deixamos de na vida aquilo que aprendemos também ensinar. Não desprezamos quem ainda tudo não sabe, como dizendo a ele, eu já tudo aprendi, mas olhamos para estes, porque estes ainda na sua pequeninez já são capazes de lecionar. Você e eu precisamos olhar para a vida com mais equilíbrio. Equilíbrio naquilo que pensamos, equilíbrio naquilo que fazemos, equilíbrio naquilo que falamos. Equilíbrio naquilo que estamos ouvindo. Tem gente ouvindo que não presta.
Tem gente que diz assim, fulano fala demais, e eu não sei por que você continua lá para poder ouvir. Fulano é um falador e fala cada bobagem, e eu me pergunto por que é que você, tendo controle sobre sua audição, ainda permanece lá para ouvir. Quem precisa de equilíbrio também para falar, quem precisa de equilíbrio para falar, também precisa pensar no equilíbrio daquilo que está ouvindo. Equilíbrio nos nossos relacionamentos. Equilíbrio na forma como nós nos relacionamos. Tem gente que é muito entregue, assim como tem gente que se fecha muito. No equilíbrio do relacionamento, eu posso pensar que eu preciso me abrir mais e permitir que o outro me conheça. Tem gente que se fecha tanto e depois fica dizendo, fulano, ninguém faz nada por mim, ninguém me ajuda, mas ninguém sabe o que você precisa porque você não se deixa conhecer. Assim como tem gente que sai dizendo, estão falando da minha vida para tudo quanto é lado. É lógico, você é o primeiro que espalha boatos a respeito de si mesmo. A quem não sabe controlar a língua. Seja equilibrado. Aqui Salomão, quando vai falar que a gente precisa entender que não podemos ser demasiadamente sábio ou ímpio, ele está dizendo, gente, tenha equilíbrio. Aquele que se acha ou se vê sábio demais, às vezes é arrogante, humilha o outro. E aquele que não se vê capaz, ele se diz tão humilde, né? Confunde a questão da humildade com a falta do conhecimento sobre algo, e ele se acha indigno. Equilíbrio. Ninguém sabe tanto que não possa aprender, e ninguém sabe tão pouco que não saiba ensinar. Equilíbrio no meu trabalhar. Tem gente que está trabalhando mais do que deveria. Tem gente que trabalha tanto para ter coisas e quando as tem não consegue desfrutar porque está tão cansado. É incapaz de se mover. Tem gente que trabalha tanto para ter um dinheiro que ele mesmo não utiliza. E pior, outros vão perder. Quando nós olhamos na página seguinte, a página de número 70, nós vamos ver o segundo parágrafo que o autor da lição diz, como lidar então com a impunidade, segundo a reflexão que o Eclesiastes faz. Tampouco, tempo precioso para essa reflexão, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto para fazer o mal. Isso é a reflexão segundo Eclesiastes 8:11. Não fomos escolhidos por Deus para viver essa lógica. Ele quer resgatar o humano que criou. Não podemos cair na ideia tola de justiça com as próprias mãos, ou a ideia de que esse é o sistema e não tem como ser diferente. Tenhamos temor, diz o autor. Diante da impunidade ou da injustiça, cabe aqui uma reflexão. Quando ou como a injustiça se manifesta? Como a impunidade se manifesta? Uma das questões, por exemplo, é quando os agentes de justiça tornam-se injustos. Há uma versão bíblica que diz, no sítio da injustiça havia impiedade, na casa da retidão morava o ímpio. É triste, irmãos, quando nós percebemos que o próprio agente de justiça se incumbe de pervertê-la. Quando é que a gente percebe a impunidade ou a injustiça? Quando nós, por exemplo, vemos sacerdotes que são imorais, políticos corruptos, profissionais gananciosos, pais ausentes e filhos desobedientes. É quando aqueles que deveriam promover o bem praticam o mal. É quando aqueles que deveriam fazer o bem fazem o mal. Quando aqueles que deveriam ser agentes de justiça se tornam injustos. E é importante frisar essas questões do sacerdócio, do profissionalismo, dos pais e dos filhos, porque na maioria das vezes a injustiça, quando nós falamos sobre ela, pensamos sobre uma classe apenas. E ela permeia toda a vida, toda a sociedade.
Quantas vezes você, pai, já não foi injusto com seu filho sendo ausente da vida dele? Quantas vezes você, filho, já não foi injusto com seu pai quando desobedeceu suas ordens? Quantas vezes nós, como servos do Senhor, não fomos injustos ao nos desviarmos de sua lei, dos seus mandamentos, e praticamos o mal a quem deveríamos ter feito bem? A injustiça não é propriamente de uma só classe. Ela permeia a vivência humana e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos corrigir a nossa vida. O sábio Salomão está nos convidando exatamente, eu retomo aquilo que disse no início, ele está nos chamando a usar da teoria na nossa vivência diária, a praticar o que aprendemos. O sábio Salomão está me chamando a você a termos uma postura de vida, de viver aquilo que agora sabemos ser o correto. Sabedoria do silêncio é mais um ponto que o autor da lição traz, e ele diz: já tentou dar conselhos para um tolo? Ele sempre rebate. Não seríamos nós às vezes o tolo teimoso? Aprender a se calar pode ser um exercício para revelar quem é o louco. No finalzinho aqui desse parágrafo diz: ser prudente diante das coisas que não temos conhecimento ou domínio, não corra risco desnecessários, não dê conselhos vazios, sejamos prudentes ao ouvir. A religiosidade nos transformou em tagarelas. A religiosidade tem transformado cristãos em tagarelas. Falamos mais do que deveríamos e ouvimos pouco do que deveríamos. O religioso precisa ser vencido, porque o religioso fala demais. Ele se perde no meio das suas palavras inúteis. Alguém disse que certa mulher uma vez falou a outra, falando assim: meu marido é um homem religioso, porém mais se parece com um político. E enquanto ela explicou, ela disse: ele fala muito e vive pouco daquilo que fala. É claro que ela está usando só de um pequeno grupo da classe política, mas ela está dizendo: muitas vezes nós falamos o que não vivemos. E infelizmente vivemos o que não deveríamos viver, diga-se ainda de passagem. Nós precisamos mudar. Você e eu precisamos aprender a falar com moderação, com sabedoria, com equilíbrio. Você e eu precisamos ser senhores das nossas palavras. Semana passada, me parece, eu disse aqui na nossa lição que se queríamos descobrir quem é o tolo ou quem é o sábio, é só ver o quanto ele se responsabiliza ou não por aquilo que fala. O sábio é aquele que se responsabiliza por toda palavra que diz ou conduta que tem. O tolo é o indivíduo que diz que falou em resposta a outro, ou que fez em reação a outro. Sábio, irmão, é aquele que tem domínio sobre o que diz. Sábio é aquele que consegue controlar a sua língua. Sábio é aquele que sabe ser senhor de suas palavras. Sábio é aquele que tem o controle de tudo aquilo que fala, e que fala com razão, e que se em algum momento perdê-la, se torna ainda responsável do que falou, e se desculpa e se corrige. Tiago, como eu disse lá atrás, nos mostra o quanto devemos ser atentos à língua. Ele nos adverte na sua carta à igreja que a língua tem a capacidade e está em muitos casos incendiando relacionamentos. A língua tem causado grandes incêndios, devastadores incêndios em relacionamentos familiares. Muitos dos problemas conjugais acontecem numa fala perdida. Muitos filhos se revoltam com seus pais numa fala maldita, nos dois sentidos. Maldita nos dois sentidos, dita fora de hora
e maldita mesmo, profanando o mal, rogando o mal. Muitos relacionamentos, vínculos profissionais são desfeitos por conta de palavras, daquilo que foi dito. Cuidado com a sua língua. Há muitas vidas sendo direcionadas ao fracasso por causa da língua. Tem muita gente que não sabe buscar um conselheiro. Quinta-feira, aqui, falando sobre a vida de Abraão e os 2 moços que ele leva com ele, eu fiz uma referência à importância de nós pensarmos sobre quem caminha conosco a jornada do chamado de Deus, da nossa vida. Porque essas pessoas com a sua língua vão nos influenciar. Essas pessoas com as suas palavras vão nos dar direção. E muitos estão indo ao fracasso, rumando à perdição, por conta do mau conselho que escutam por aí, de pessoas que não deveriam ser os conselheiros destes. Cuidado com a língua. Cuidado com aquilo que você ouve, e também cuidado com o conselho que você vai dar. Cuidado com a sua língua, para ela não ser precipitada no conselho que o outro precisa ouvir. Contei uma história de certa vez, uma senhora que, enquanto nós visitávamos alguém, ouviu o relato dessa pessoa dizendo assim: fulano fez isso comigo e eu estou muito magoado e agora eu não estou querendo nem mais vê-lo. Quando nós que estávamos ali para visitar deveríamos dizer: olha, mas não faça isso, perdoe, releve, talvez o momento não era propício. A senhorinha que foi conosco na visita, de modo assim, um rompante, disse, né? Você ainda fez muito pouco, porque se é comigo, eu tinha feito muito mais. E aí disse mais uma série de coisas que a gente depois também teve que contornar, né? Fizemos 2 conselhos, tanto aquela que nos recebia, quanto aquela que foi conosco. Cuidado com o conselho que você dá. É interessante que tem muito cristão que deveria já ser capaz de controlar a sua língua, que está dizendo cada bobagem para os outros. Que ao invés de dizer conselhos de perdão, dizem sobre afastamento. Que ao invés de direcionarem para uma vida de paz, direcionam para uma vida de discórdia. Que ao invés de trazer consolo, eu me lembro de uma senhora que visitou meu pai. Ele já estava muito adoentado, fazendo lá os seus tratamentos, suas quimioterapias e tudo mais. E aí, quando ela chegou lá, 2 situações a gente, hoje, meio que ri do que aconteceu. Mas uma das pernas do meu pai era muito dolorida, ele sentia muita dor nela. E aí, exatamente sobre ela, essa senhora vem, põe a mão, né? Como quem fosse falar algo muito importante, bate sobre aquela perna, aí o velhinho chega junto, de dor, tadinho. Aí ele recolhe ali e tal. E ela diz: Romero, quem entra nessa, pouco sai. Hoje a gente acha um pouco de graça disso, mas representa muitos de nós cristãos, que quando ouvimos a dor do outro, ao invés de levarmos uma palavra que consola, nós jogamos um balde de água fria nele. Hoje eu ouvi muita gente dizendo: quem está desse jeito não volta mais. Quem está passando por isso não tem solução. Então nós deveríamos dizer: olha, para Deus nada é impossível. Deus sabe de todas as coisas, possui remédio para todos os males, tem conselho para todas as situações. Deus, Ele é Senhor sobre tudo. É claro que sim, Ele não deixa, Ele não vai abandonar a sua autoridade, a sua soberania para fazer os meus caprichos e minhas vontades, mas Ele tem poder, e essa palavra nós deveríamos levar. Cuidado com a sua língua. Cuidado com o que você está falando, assim como você tem tido cuidado com aquilo que você está ouvindo. E no final dessa lição, o autor traz algo que vale a pena também ser meditado. Existe um mistério entre o dia que ele, Salomão, pediu sabedoria e o dia que ele recebeu sabedoria.
Esse mistério é a vida e os desafios do dia a dia que conduziu o sábio à sabedoria. Busque sabedoria de Deus na vida. Eu quero ser alguém sábio. Eu quero ser um homem sábio, uma mulher sábia, um jovem com sabedoria. Quer, querido, não tem outro jeito de alcançá-la senão vivendo conscientemente cada dia, buscando extrair de cada situação lições. Aliás, de cada situação, lições para a sua vida. Você precisa parar e pensar, no momento que eu estou, o que eu aprendo com isso? Nesse momento de pandemia, o que eu aprendo com isso? É vivendo que nós aprendemos. Não tem outra maneira. Não dá para se isolar e encontrar conhecimento. Só há como saber enquanto vivemos. É assim que Salomão encontrou resposta para as inquietações da sua alma e as perguntas da sua mente. Vivendo cada dia com consciência, assim ele alcançou sabedoria. Que Deus também nos ajude a fazer o mesmo. É o que eu espero no nome de Jesus. Eu quero convidar você para hoje à noite nós estarmos juntos às 19 horas, tá bom? Nós temos um culto hoje às 19 horas. Eu espero você, tanto aqui no templo, aqueles que quiserem e puderem vir, e também aí pelas redes sociais, para que você participe conosco desses nossos encontros. Tá? Deus te abençoe. Eu vou orar por você antes de nós nos despedirmos. Pai querido e amado, nós nos colocamos diante do Senhor, buscamos a sua ação, a sua sabedoria, buscamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver aquilo que agora pensamos. Somos gratos, ó Deus, pelo seu cuidado, somos muitíssimos gratos pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, com a tua poderosa mão. Oramos pela vida da irmã Eunice, oramos pela vida da irmã Aretusa, e pela vida delas representamos todos os demais enfermos, irmãos, amigos, membros dessa igreja. Pai, nós clamamos, Jesus, que o Senhor nos alcance essas irmãs e seus familiares, ó Pai, com força, com consolo, para enfrentarem esse tempo difícil em que estão vivendo. Colocamos o mundo em tuas mãos, meu Deus, buscando favor para enfrentarmos essa pandemia. Assim nós oramos com confiança, com fé, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos e até o nosso próximo encontro.